Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no profeta Jonas, capítulo de número 2. Faremos leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Profeta Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Jonas 2, 1 a 10. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos respondem com a leitura dos números pares. Todo este capítulo, todos os 10 versículos. Está fazendo, se você não está com a Bíblia na mão ou se você não tem uma Bíblia na tradução revista e atualizada, você pode acompanhar no slide o texto que está sendo projetado. Vamos lá? Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos terrores se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura na minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desvalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, quão poderoso Tu és, digno de honra, glória e de adoração. E eis que estamos diante da Tua palavra viva, tão eficaz e tão poderosa. Fala, Senhor, aos nossos corações, nos instrua, traga a lição para nós nesta noite, para a Tua glória e honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos, durante esses dias, visto, aprendido, estudado o livro de Jonas. E nós percebemos que a história de Jonas não fala do personagem Jonas em si, mas ele usa o personagem Jonas para revelar um Deus que se encontra por trás e revelar a misericórdia deste Deus sobre a vida de Jonas e sobre a vida de todo um povo que é a cidade de Nínive. Neste capítulo específico, o menor capítulo que nós vamos encontrar aqui, em paralelo com o capítulo de número 3, apenas 10 versículos, mas é um capítulo único, em que nós temos uma única narrativa e é nos expressado uma única fala, que é a oração de Jonas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já orou hoje? Você já orou hoje? Para falar, pastor, que pergunta mais boba. Nós oramos aqui com os irmãos do louvor, oramos junto com o Emerson. O senhor acabou de orar e nós oramos com o Senhor, concordamos com a sua oração. Não faz nem um minuto que nós tivemos esse momento de oração. Mas quando eu pergunto se você orou hoje, eu não me refiro a esse tipo de oração. A minha pergunta é: você, durante o dia de hoje, ou mesmo durante toda essa semana que se passou, você fechou a porta do seu quarto, entrou nesse lugar silencioso, onde buscou a face do Deus vivo, com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua sinceridade.
Você abriu o seu coração diante do Senhor, confessando os seus pecados, tendo chamados pelo seu nome, procurado refletir e conhecer cada um dos seus erros, apresentando um a um diante deste Deus. E então arrependido, voltando-se para esse Deus, clamando por perdão e graça sobre a sua vida. Ou você durante essa semana teve a oportunidade de ter um momento a sós em que você espelha ou você expressa o seu coração, a sua vida. Você abre a sua alma, abre a sua dor diante de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, teu servo inútil, pecador, carente da tua graça e da tua misericórdia. Uma coisa que nós sabemos é que a oração, ela faz parte da vida do cristão. É o meio pelo qual o Senhor escolheu para que nós nos acheguemos a Ele, elevando as nossas vozes, o nosso pensamento, as nossas queixas, as nossas alegrias. É a maneira que nós temos para encontrá-lo. Enquanto nós falamos com Ele em oração, Ele fala conosco através das suas sagradas Escrituras. É a maneira que nós temos de comunicação com o Senhor. Mas, muitas vezes, nós nos portamos na oração como qualquer outro religioso de qualquer outra religião. E essa oração, que deveria de ser algo vivo, impactante, transformador, ela passa a ser simplesmente uma prece, uma repetição de palavras inúteis em nossos lábios, que saem das nossas bocas, mas não saem do nosso coração. Por vezes, estamos tão agitados e corridos com o nosso dia a dia, que ainda que a gente venha a quedar-se de joelho diante da oração, diante deste Deus, enquanto as palavras saem, nós não refletimos sobre ela, porque a nossa mente está sobrecarregada com um monte de outros pensamentos. Quantas vezes nós não estamos dobrados de joelho, ou durante o almoço agradecendo pela refeição, e aquilo não faz o menor sentido no nosso coração e na nossa alma, porque estamos acostumados a repetir estas palavras. Por vezes, quando esse pecado então está totalmente aflorado, ativo, intensificado em nossas vidas, por descarrego de consciência, nós acabamos suprimindo a oração por uma espécie de ladainha decorada. São palavras, são expressões ditas, são até declarações bíblicas, mas não são verdades nossas. São apenas palavras aprendidas e decoradas. E aí nós achamos que estamos orando, ou que temos orado ao Senhor. Veja, queridos, estamos diante do nosso herói, o profeta Jonas. A Bíblia o chama de profeta. O primeiro capítulo, o primeiro versículo diz que Deus vai falar com este profeta. A palavra profeta significa porta-voz, aquele que fala em nome de. Então, se Jonas é o porta-voz de Deus, ele é a pessoa indicada a levar a mensagem de Deus. Ele fala em nome de Deus. Deus então fala com ele e ele transmite as suas palavras a outro. Mas durante todo o primeiro capítulo de Jonas, não há nenhuma evidência de que esse nosso herói tenha orado. Não há nenhum momento em que você vai percebê-lo colocando-se diante do Senhor e elevando as suas falas, a sua voz ao Senhor. É bem provável, sim, que ele tenha dito algumas poucas palavras, repetido algumas frases. Como judeu, ele sabia que deveria de se colocar algumas horas durante algumas partes do dia diante do Senhor, e com certeza ele deve ter cumprido esse protocolo. Ele é um judeu zeloso. Mas a verdadeira oração não é vista, não é declarada, não é apresentada aqui nesse texto. No entanto, o capítulo 2 do seu livro, é exclusivamente dedicado à oração. Onde Jonas agora
das entranhas do peixe, fala ao Senhor. Versículo de número 2 ao versículo de número 4 nos diz assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Aqui Jonas verdadeiramente ora. Ele deixa sair de dentro do seu peito a realidade daquilo que ele está vivendo. Ele começa a sua oração não com frases decoradas. Ele não começa a sua oração com frases bonitas. Ele não começa elogiando e engrandecendo o Senhor. Ele não diz, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ó meu amado Senhor. Ele não se refere a Deus de qualquer forma. Ele chega diante do Senhor, ele rasga o seu peito. As palavras dele é, lançado estou diante dos teus olhos. Porventura, tornarei a ver o teu santo templo. A minha angústia, na minha angústia, clamei ao Senhor. Meus queridos, o que nós podemos aprender com esta oração de Jonas? E principalmente, o que nós podemos aprender sobre o local onde Jonas se encontra? Eu queria que nesta noite nós olhássemos para este texto na intenção de aprender do valor da oração sobre nossas vidas, o significado da oração sobre nossas vidas e perceber que o Senhor está atento a cada um de nós. Primeiramente, nós vamos aprender aqui quando nós olhamos para este texto, porque este texto ele fala de uma angústia, ele fala de um sofrimento, ele fala de dor. E nós vamos perceber que quando nós chegamos a este local, quando nós estamos aterrados, quando nos encontramos totalmente desprovidos de esperança, nós podemos e devemos clamar ao Senhor, porque Ele de fato nos ouvirá. Nós sabemos que Deus ouviu a oração de Jonas, quando o versículo de número 10 diz que o peixe o vomitou na praia. Ali naquele local, nesta angústia, nesse local de dor, Deus ouve o clamor de Jonas. Então nós podemos ter a certeza de que não importa onde estivermos, não importa o estado em que nós nos encontremos, se nós elevarmos a Deus a nossa voz, nós seremos ouvidos. Nós podemos aprender também que mesmo no momento de castigo, no momento em que você sente o peso do pecado sobre a sua vida e a mão da justiça de Deus sobre você, ainda assim você pode elevar a sua voz ao Senhor e pode orar, porque Ele irá ouvi-lo. Quando estiver no mais profundo do abismo, ainda assim você pode clamar e Ele então o ouvirá. Seja qual for a circunstância atual, você tem a liberdade de chegar-se diante deste Deus e clamar a Ele, sempre que você achar necessário, sempre que você precisar de ajuda. O escritor de Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 16, ele expressa essa realidade dizendo, então, portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno. Nós podemos adentrar ao trono da graça, e encontrar essa graça, e encontrar esse socorro, independente das circunstâncias e das condições que nós estamos. Mas a oração de Jonas tem muito a nos ensinar. Nas palavras direcionadas pelo profeta, há lições sobre as quais eu e você precisamos de entender da oração. Olhando o contexto da oração, a situação de Jonas, nós aprendemos que não importa onde nós estivermos, Deus nos ouvirá. Não importa como nós estivermos, Deus nos ouvirá. Irá atender a nossa oração. Mas o que mais nós podemos aprender aqui? Olhe para o versículo de número 3. O versículo de número 3 vai dizer, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas
passaram por sobre mim. Nós vamos aprender aqui com Jonas, nós aprendemos com Jonas, que não há qualquer problema em identificar que o motor principal do nosso sofrimento, da nossa luta, da nossa angústia é o próprio Senhor. Como presbiterianos reformados, nós cremos na soberania de Deus. E nós declaramos que nada foge ao controle absoluto de Deus. E que, em última instância, a mão de Deus guia todas as coisas e direciona todas as coisas. Mas declarar isso e viver isso há uma grande diferença. Falar isso da boca para fora e experimentar isso na vida é uma grande diferença. Observe a forma como Jonas coloca: pois me lançastes no profundo, no coração do mar. Jonas está declarando que é Deus quem o lança a este mar. Apesar de que são os marinheiros quem o faz, na verdade ele está dizendo que este feito realizado tem a mão de Deus por trás de tudo isso. Não era o oceano como algo inanimado, tampouco alguém personificado. Aquilo que estava ameaçando a vida dele, aquelas ondas e aquela ressaca eram direcionadas de Deus para o engoli-lo. E ele reconhece: Deus mandou isso sobre a minha vida. Jonas, em sua oração, ele reconhece a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Todas as circunstâncias, todas as realidades estão ali debaixo da mão poderosa do Senhor. Queridos, uma pessoa ela pode desenvolver uma paranoia e ver Deus em todos os lugares, em todas as coisas, caso ela não faça isso com a fé adequada. Ela pode se enlouquecer por conta dessa direção, se ela não tiver uma orientação para com a sua fé. Todavia, nós devemos reconhecer que Deus, de fato, está no controle de tudo e de todos e de toda a situação. Tudo no mundo está submisso a Ele. Você, então, nunca ficará abandonado neste mundo, diante das contingências irracionais. Você nunca será apanhado pelo caos, porque o caos existe entre nós, mas não nos decretos e na direção do Senhor. Você nunca será apanhado pelo acaso, porque o acaso não existe diante da determinação do Senhor. Tudo está sob o seu controle e permanecerá sob a sua superintendência, sob o seu cuidado deste Deus que está acima dos céus e da terra. O que isso tem a nos ensinar? Observe que o que Jonas está querendo dizer é exatamente isso. Senhor, eu reconheço que a sua mão me tem guiado e me direcionado. Eu reconheço que o Senhor está no controle de tudo. E ainda que sejam consequências das minhas más escolhas, ainda que sejam consequências do meu pecado, não deixa de estar então sob o seu comando, propósito e direção. Então a única coisa que me resta é me voltar em sua direção e clamar pelo Senhor, porque está sob o teu controle. Se nós fôssemos olhar do ponto de vista humano, nós iríamos dizer que Jonas está sofrendo as consequências dos seus atos. Deus havia, de fato, escolhido que ele fosse pregar a Nínive. Ele escolhe, ou determinado que ele fosse pregar a Nínive, e ele escolhe fugir da presença de Deus. Cada passo que Jonas dá, o leva em direção a este abismo. O leva em direção a este abismo. Quando Jonas chega no barco, quando ele deita no barco, quando ele dorme naquele local, e a tempestade assola, vem o chefe do navio acudido e dizer: clama ao Senhor teu Deus. Mas nós não vemos Jonas clamar ao Senhor teu Deus. Jonas não diz uma palavra ao Senhor. Quando se lança a sorte e descobre que a culpa é de Jonas, a palavra de Jonas para o marinheiro é: me lança no mar. Então os marinheiros ainda tentam poupar a vida de Jonas, fazendo algumas coisas, e quando percebem que não tem, os marinheiros pagãos é que oram ao Senhor e dizem: Senhor, perdoa pelo ato que nós vamos fazer, mas nós não temos outra alternativa. O seu próprio profeta falou, e joga ele no barco.
Então Jonas é engolido pelo peixe. Todos os atos estão determinados, direcionados, orientados. Cada consequência é em resposta a uma atitude que Jonas toma. Nós podemos ver isso claramente descrito. É ele quem desce a Jope, é ele quem toma o barco. É ele quem pede para julgá-lo no rio, no mar. Tudo está direcionado. Mas Jonas diz: Senhor, tudo isso está sob o seu controle. Tudo isso está sob o seu controle. Nada fugiu do seu controle, nada fugiu da tua mão. E ainda que eu tenha feito escolhas erradas, e ainda que eu tenha tomado atitudes erradas, e ainda que eu tenha que caminhado em ti em pecado, ainda que eu tenha ido em sua direção, ou contra a sua direção, ainda que os meus atos sejam atos de rebeldia, não importa. Não consegui fugir das tuas mãos. O Senhor tem o controle sobre tudo. Então a única direção a ir é em direção ao Senhor. É reconhecer que a tua mão tem guiado todas as coisas. É reconhecer que o Senhor tem direcionado tudo. E que de uma forma abrangente o Senhor tem abraçado a minha vida. De modo com que eu não consigo fugir dos teus desígnios. E até aqui, na minha desobediência, é o Senhor quem tem me guiado. É o Senhor quem tem direcionado todas as coisas. O que isso significa para nós, querido? Isso significa que não há como você fugir da presença de Deus. E não há como você fugir da direção de Deus, ainda que você queira. Isso significa que não há nada que Deus não possa controlar ou direcionar, ainda que você não queira. Mas isso significa que você também está sob a proteção e o cuidado de Deus. Que no propósito que Ele tem para a sua vida, Ele irá direcionar para que no final você cumpra o propósito sobre a sua vida. Ele é soberano sobre tudo. Então a sua oração, ela deve de expressar esta realidade. Ao se colocar diante do Senhor, ao se curvar diante do Senhor, ao falar a este Deus, você deve de reconhecer que você jamais poderá fugir da determinação deste Deus, do propósito de Deus para com a sua vida, e que você deve se submeter ao seu controle. O que me resta, Senhor? Só me resta voltar em tua direção, clamar ao Senhor. Mas há uma segunda lição que podemos aprender também aqui nesta oração. A parte A do versículo de número 4 diz: Então disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas reconhece que a mão de Deus está em toda essa direção. Ele tentou fugir e não conseguiu. Por mais longe que ele fosse, o braço de Deus o alcançou para que ele viesse a cumprir o propósito. Mas a intenção dele é fugir. Jonas reconheceu agora, então, que ele está num perigo grave. Que ele está numa condição extremamente perigosa. Ele não estava simplesmente passando por uma calamidade física. A sua alma havia rejeitado o próprio Senhor. As atitudes de Jonas, olha que coisa impressionante. Ele é o porta-voz de Deus. Deus falou diretamente a ele, pela segunda, ou terceira, ou quarta vez. Porque o capítulo 1 diz, veio a Jonas a palavra do Senhor mais uma vez. Então Deus já tinha falado com ele. Era uma pessoa íntima do Senhor. Era uma pessoa que estava diante de Deus. Mas este homem, quando essa palavra vem a ele, na sua obstinação, no seu pecado, na sua irracionalidade, porque o pecado nos deixa irracional. Ao ouvir o seu coração e não ouvir a palavra de Deus, ao ouvir os seus sentimentos e não ouvir a palavra de Deus, ele se lança ao perigo. Ele rejeita a vontade de Deus e ele toma decisões insanas. Ele toma decisões insanas. Ele pede para ser lançado no mar. O que era mais fácil, irmãos? Jonas ali naquele barco, no meio daquela tempestade, ali cair de joelhos, erguer o braço e falar, Senhor, acode-nos, tem misericórdia. Ou pedir para ser lançado no mar. Quão insano é isso?
na intenção de não se voltar para Deus, na intenção de não se ajoelhar diante do Senhor, na intenção de não se humilhar diante do Senhor, ele prefere estar sendo lançado no mar, colhendo a morte, e a morte chega sobre ele. As decisões que ele faz. Tente imaginar o pavor que é você ser lançado do covés de um navio, no meio de ondas agitadas, no meio de uma tempestade em alto mar. Você já teve a oportunidade de pegar um navio em alto mar? Eu nunca tive a oportunidade de pegar um navio em alto mar. Se você foi para as costas brasileiras, para as praias, e você pegou uma escuna, ou pegou um barco, ou pegou mesmo um ferbote atravessando algum local, você não andou ainda em mar aberto. Você não sabe o que é o mar aberto. Você pegar o mar aberto, você tem que pegar um transatlântico e atravessar o oceano. Aí você vai saber o que é mar aberto. Mas se você teve a experiência de pegar uma escuna, de pegar um barco, atravessar uma baía num ferbote, e você se vê rodeado de água e a praia a alguns quilômetros de distância, se você parar para pensar, você se arrepia. Nessas últimas férias que eu estive lá em Angra, meu filho está morando em Angra, e nos passeios que a gente foi para Ilha Grande. Ela fica a alguns quilômetros de Angra. Então você pega uma escuna, que dá aí na faixa de 150 a 160 passageiros, e você atravessa essa Ilha Grande. Durante um bom período, a escuna ela vai margeando, colando ali ao lado das montanhas e da costa, até que ela chega a um local de menor distância para atravessar. E então você pega a parte de a travessia. O primeiro lugar que nós paramos para poder ver é um local chamado Lagoa Azul. Não é uma lagoa, é o mar mesmo, só que tem, como Angra tem várias ilhas, existe uma costa de ilhas, algumas pedras, alguns corais, alguns rochedos, e aí dá a impressão de que você está numa ilha, numa lagoa, por conta da formação rochosa. E aí é surpreendente, porque quando você chega lá, tem uns peixinhos que nadam junto com o pessoal. E você olha e fala, não, eu consigo ver o fundo. Mas aí você é alertado pelo comandante do navio. Olha, se você não sabe nadar, não pule, porque a parte mais rasa aqui tem 6 metros de profundidade. Então você use um colete ou use um macarrão para que você possa boiar, porque se você mergulhar, a parte mais rasa tem 6 metros. E você fala, mas eu estou vendo o fundo. Aí você para pensar e fala assim, ok, eu cheguei nessa parte, que é a parte rasa dessa lagoa, que tem 6 metros de profundidade. Então, por curiosidade, eu perguntei ao comandante, aqui tem 6 metros, mas nós atravessamos de lá para cá e pegamos uma parte de mar mais aberto. Quantos metros de profundidade? Porque é tudo azulzinho, a gente não consegue ver o fundo. Ele falou, aí depende. 100, 150, 200 metros de profundidade. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. E aí eu falei, o que eu estou fazendo nesse barco? Já pensou se acontece alguma coisa? E nós não estávamos em mar aberto, porque a gente estava do lado da costa, lado na área atrás, nas costas da Ilha Grande. O mar aberto está na frente da Ilha Grande. 200 metros de profundidade? 100 metros de profundidade? Quantos metros precisa para que você se afogue? Quanto você consegue nadar até encostar a praia? Então imagine agora Jonas. O mar não está calmo, o céu não está azul. Há ventos tempestuosos batendo o mar, o barco está para ir a pique, está para afundar. As mercadorias já foram lançadas no mar. Os marinheiros estão amarrando tudo que pode. Já baixaram as velas. E o mar continua agitado, ondas enormes que cobrem o mar. Já viu aquelas cenas de filme? Aquelas ondas enormes que vêm. Quem sabe 200, 300, 1000 metros de profundidade, não interessa. O fato é que o mar está revolto e a tempestade impede de enxergar a margem, a praia, a qual eles querem chegar. E Jonas então é lançado neste mar. Por melhor que ele soubesse a nadar, por mais que ele pudesse ter a destreza de nadar, o mar é agitado demais, então ele é engolido pelas ondas.
Ele é levado pelas ondas, ele toma os caldos ali na onda, rola no meio das ondas, ele afunda, e ele tenta, e ele vai, e ele tenta, até que ele começa a perceber que as forças lhe faltam. E vagarosamente ele começa a afundar no mar. Quem sabe engolindo água. Mas ele perde a vontade de lutar diante daquilo ali, porque a força física dele é insuficiente diante do mar agitado. Câimbras vêm diante dele, de forma que a mente dele fica mais lenta. Ele vai perdendo a sua consciência na imensidão daquele mar, na vastidão daquele mar. E então ele acorda, local apertado, quem sabe asfixiado, úmido, sendo movimentado, tudo escuro, sem discernir onde ele estava e o que estava acontecendo. E a sensação que ele tem é de que está descendo. Ele não sabe, não há uma escotilha para ele ver para o lado de fora. Ele não sabe em que direção ele está indo, ele não sabe em que condição ele está indo, mas ele consegue perceber que ele está baixando, que ele está descendo ainda mais. Sabe quando você entra no elevador, está tudo fechado e você percebe que o elevador está descendo porque você sente faltar pé. Você sente que os seus pés começam a faltar apoio. Ou quando você está no avião e você percebe que há uma pressão, que você está descendo. Então é a mesma situação, só que ele não tem controle de nada, não há ninguém controlando, ele não sabe onde ele está. E é completamente escuro e asfixiado diante daquela realidade. Consegue entender a situação que Jonas se encontra. Ele pediu para ser lançado para o mar. Ele pediu para fugir da presença de Deus. Ele correu para longe de Deus. E Deus então atende o seu desejo. Ele é lançado da presença dos homens. Ele é lançado da presença da vida. Ele é lançado ao mais imenso e profundo abismo. Vai ao local mais distante, habitando a escuridão exterior. Jonas quis fugir dessa presença. E neste momento ele estava vivendo uma pequena porção do que é estar longe de Deus. Ele está vivendo uma pequena porção disso. O seu desejo está sendo concretizado. Então Jonas, querido, ele tem a consciência de sua real condição, de sua real situação. E ele fala: Senhor, eu fui um insano. Eu fui um louco. Ah, como eu fui tolo, Senhor. Querer fugir do Senhor. Não. Eu não estou pronto para estar longe do Senhor desta forma. Eu não estou pronto para longe desta vida desta forma. Então ele clama ao Senhor. Jonas reconhece a sua situação. Ah, querido, muitas vezes nós, numa oração, nos achegamos a Deus cheio de mentiras, escondendo a nossa condição reprovável, querendo esconder o nosso pecado, como se isso fosse possível, como se fosse possível ocultar de Deus a nossa condição. E ainda nós esperamos que Deus nos ouça. Ah, Ele não vai ouvir. Deus não habita em outro lugar que não seja a santidade extrema. Deus não habita em outro lugar que não seja a verdade extrema. E é preciso então se achegar diante deste Deus com essa verdade. Você simplesmente não pode esconder nada do Senhor. Esta realidade é expressa no Salmo 139, quando no versículo 7 o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não há como se ausentar. Não há como fugir. No início deste salmo, nós encontramos de forma explícita nos versículos de 1 e 2: Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe penetra os meus pensamentos. Você precisa saber que aonde você se encontra, você precisa ser sincero. Você precisa de reconhecer do seu estado, da sua situação. Você precisa de tomar ciência do que você está enfrentando. Você deve de observar que talvez o pecado esteja trazendo para você uma ignorância muito grande, esteja vedando os seus olhos.
Talvez você esteja vivendo numa insanidade, achando que está caminhando de forma correta, mas você está a passos largos indo para longe do Senhor. O que Jonas faz? Ele toma consciência da sua situação. Ele reconhece ter sido banido da presença de Deus. Ele reconhece que agora ele está no local escuro, que agora ele está perdido, que agora ele está só. Não há ninguém ao seu derredor. Talvez a quilômetros de distância, talvez a quilômetros de profundidade. Não há ninguém que o alcance, não há uma mão que se estenda, não há uma pessoa que se condoa. Não há ninguém que o veja. Aqueles marinheiros, o barco já foi. Eles lançaram Jonas no mar e para eles Jonas morreu. Os amigos de Jonas, os parentes de Jonas, percebeu que Jonas fugiu e não tem notícia dele, não sabe nada dele. Ninguém intercede por Jonas. Ninguém é por Jonas. Ninguém lembra de Jonas. Jonas está morto. E nessa condição de afastamento de tudo e de todos, ele se volta para o lugar mais santo, para a presença de Deus. Ele se volta. Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. Ah, queridos, Jonas está com saudade da casa de Deus, do local de adoração. Jonas está com saudade do sacrifício. Jonas está com saudade da oração. Jonas está com saudade da presença de Deus ali, das pessoas. A ideia de templo para Jonas é a presença permanente de Deus com ele. Jonas está vivendo no contexto do Antigo Testamento, em que em Jerusalém tem o trono, onde Deus se assenta e comanda todas as coisas. Aquela casa que é local de oração para todas as nações. Aquela casa que é o local de encontro com Deus. E Jonas diz: será que eu terei ainda a oportunidade de me encontrar contigo, Senhor? Mas Jonas está sendo muito ousado, você não acha? Há uma grande ousadia em Jonas. Será que ele não era capaz de perceber que era totalmente indigno de se aproximar do Santo Senhor? O julgamento de Deus estava sobre sua vida. A mão de Deus pesava sobre ele. E Jonas, em vez de voltar-se para dentro de si, Jonas se volta para o Senhor. Como pode? Não deveria de fazer uma introspectiva, uma avaliação, tentar mudar a atitude, mudar os pensamentos, mudar a forma, mudar o jeito de agir? Será que ele não deveria de tentar buscar alguma coisa que pudesse fazer com que ele alçasse a presença do Senhor? Então eis aqui mais uma lição que aprendemos com a oração de Jonas. Por ser um servo pecador, egoísta, sem amor e desobediente, mesmo sendo assim, ele tem a ousadia de se aproximar deste Deus, a quem ele próprio ofendeu. Ele tem a coragem de se chegar diante deste Deus, porque ele sabe que o Deus que ele ofendeu é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus de amor. Então ele tem a coragem e a ousadia de se aproximar diante do Senhor, porque ele sabe que o único que pode vir ao seu encontro, o único que pode se compadecer da sua dor, o único que pode reconhecer o seu arrependimento, o único que pode ver a situação em que ele se encontra e ali direcionar-se para ele é o próprio Senhor. Nenhum outro agiria com tanta misericórdia, nenhum outro derramaria tamanha graça, nenhum outro amaria tanto assim. Aliás, a Bíblia diz: quer saber do quanto Deus te ama? Deus te ama de tal forma que o Filho dele morreu por você, não merecendo a sua morte. Jonas está experimentando isso, ele sabe quem é o Deus que ele serve e quão misericordioso ele é. Então, querido, com ousadia ele entra à presença de Deus, ele adentra a presença do Senhor, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para com a sua vida.
Então, quando você estiver sofrendo diante de Deus, por conta das suas falhas, das suas más escolhas, dos seus erros, dos seus atos, você pode se achegar ao Deus da misericórdia e clamar graça sobre a sua vida. Você pode pedir a Ele que venha sobre você, porque lá você encontrará acolhida, porque lá você encontrará a graça, porque lá você encontrará a misericórdia do Senhor. Veja, você não deve fechar-se no seu desespero, você não deve fechar-se na sua vida particular, mas você deve se voltar para o alto, para o soberano, para o Senhor, para pedir benefícios reais a este que com soberana graça derrama a sua misericórdia. Quando nós observamos a forma como Deus tratou Jonas, sem dúvida nós podemos ter esperança em nossas vidas. Sem dúvida nós podemos esperar o cuidado do Senhor. Nós podemos olhar e saber que Deus é gracioso e é misericordioso. E a palavra do Senhor garante que ninguém que venha a Ele será jamais lançado fora. Ninguém que com o coração compungido, arrependido, se curve diante do Senhor, receberá dele um não. Não importa o estado, a condição, a situação, não importa a realidade que esteja vivendo. Como soberano Deus que é, tudo está sob o seu controle. A sua vida não saiu do controle dele. A dificuldade que você está passando não está além da possibilidade dele e da ação dele. E diante desta seu poder e da sua majestade, você pode se achegar diante deste Deus. Mesmo diante de um abismo profundo, mesmo sendo rejeitado pelos homens, mesmo sendo esquecido pela família, mesmo não sendo visto por ninguém, você pode se achegar a Ele e Ele te virá. Não importa o quão escuro esteja o seu dia, não importa o quão profundo seja a sua dor, não importa enquanto trancado esteja o seu quarto, Deus o ouvirá. E virá até você, e derramará a sua graça e a sua misericórdia, e mudará a sua história. Você deve olhar para o local santo, para a presença deste Deus. Talvez, querido, como Jonas, por várias vezes você teve a oportunidade de retornar ao Senhor e não retornou. Mas ainda não é tarde. Ainda há possibilidade. Muitos dos historiadores, muitos dos estudiosos da palavra, ele vai dizer que Jonas morreu no ventre do peixe. Porque esse texto está associado à fala em que Jesus diz que ele morre e é sepultado ao terceiro dia. Mas também pela forma como a oração é feita, a forma como a oração é descrita. Ele vai dizer: pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então ele disse: estou lançado diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram sobre a cabeça, desci aos fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre. Contudo, fizeste-me subir da sepultura à minha vida. Preste atenção numa coisa. A oração que Jonas faz aqui não é a oração de dentro do peixe. É a oração de fora do peixe, reconhecendo que ele esteve lá dentro. Ele começa: na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele está relatando o que fez. Sabe, naquele momento em que eu estava com angústia, eu clamei ao Senhor. E o que eu falei? Tudo isso. É interessante observar esse detalhe. Da sepultura fizeste subir a minha vida,
Ó Senhor, meu Deus. Quando de mim desvalecia a alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração a Ti no Teu santo templo. Ainda que seja morto, no propósito de Deus, renascerá para a glória do Senhor. O rebelde, que é profeta, o rebelde, que é servo de Deus, o pecador, que tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus, foge diante do Senhor, foge da presença de Deus, para ressurgir em obediência ao Senhor. Que Deus possa trabalhar em seu coração, em sua vida, querido. Que você possa perceber pela fé que o sacrifício de Cristo é suficiente para que você se achegue a Deus e tenha uma nova vida. O templo a qual ele fala em Jerusalém não é o templo que está na cidade de Jerusalém. Ele não é esta a realidade, não existe mais. Mas o templo que ele fala agora se volta para o templo celestial, para a presença do próprio Senhor. Por incrível que pareça, o templo físico a qual Jonas ora é mais próximo do que o templo a qual nós adentramos. Porque nós adentramos na eternidade, na presença do Deus Santo, através da mediação de Cristo Jesus. Aonde o Espírito Santo traduz as palavras que nós não sabemos falar, para que Deus possa ouvir. Em Apocalipse capítulo de número 8 diz que as orações dos servos sobem até o trono de Deus, até o altar do Senhor. E ali o Senhor pega com seu incensário cada uma das orações e retorna ao céu, à terra com fogo, relâmpagos e trovões. Nós levamos a voz a um local muito mais santo do que a percepção de Jonas, mas tão santo quanto a realidade de Jonas. E somos ouvidos, e somos vistos, e somos atendidos, porque o Deus que buscamos é um Deus de misericórdia e de graça. E nesta noite, você possa fazer como Jonas. Não importa a situação ou local onde você se encontra. Se você está no quarto fechado da depressão, você pode levar a voz a Jonas. Se você está no abismo do pecado, você pode levar a sua voz a Jonas. Se você está no pântano do desespero, você pode elevar a sua voz a Jonas. Se você está na encosta da ansiedade, você pode levar a sua voz, assim como Jonas. E falando ao Senhor, ouvir a resposta e a direção dele, porque tudo está sob a sua poderosa mão e ele tem tudo diante de si, no controle absoluto. Absoluto. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Senhor, obrigado pela tua palavra nesta noite, a qual fala aos nossos corações da tua realidade, daquilo que tu és e da importância que há a oração diante de ti. Senhor, por conta do corre-corre e da agitação, por conta da nossa pecaminosidade, muitas vezes nós não percebemos o valor desta oração. Mas aqui nesta noite, diante deste texto, nós vimos o quão importante é a vida de oração. Que possamos cultivá-la diante do Senhor. E mesmo em meio ao desespero e à rebeldia, possamos nos achegar ao teu santo trono, que é revestido de graça, para o socorro oportuno, para a misericórdia ser derramada sobre nossas vidas.
nos ajude. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, estamos chegando a mais um final desse ajuntamento solene. E eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam. Então, por favor, não se sinta constrangido. Eu peço que você se coloque de pé. É importante que você se coloque de pé, se você está nos visitando aqui nesta noite, para que a igreja possa conhecê-lo, para que a gente possa cumprimentá-lo. Tem alguém que está nos visitando aqui nesta noite? Não? Todos aqui já estão há um tempo conosco aqui. Amém. Olha só, hoje nós não temos visitantes. Amém. Eu quero passar para a nossa irmã Zilma, que tem um recado a passar a respeito do próximo domingo, né? Assunto referente à escola bíblica dominical. Boa noite, amada igreja. Nós estamos promovendo uma ação domingo próximo, às 11h30, uma galinhada. Essa galinhada, o objetivo é para nós comprarmos o ar-condicionado da congregação da Barra da Grota. Nós distribuímos 170 ingressos. Tem alguns irmãos que ainda têm ingressos aí para vender. Eu estou levantando um clamor aqui para a igreja. Compre o ingresso. R$20. Por gentileza, nós não queremos receber nenhum ingresso de volta de nenhum irmão. Tá certo? Nós vamos começar a distribuir as marmitex às 11h30 da manhã do dia 19, próximo domingo. Nós não iremos vender nada aqui no domingo. Não adianta você vir aqui no domingo, eu quero comprar uma. Não vamos vender, porque nós vamos receber o dinheiro com antecedência. Algum irmão aqui que pegou o ingresso, que ainda tem ingresso para vender, está aqui no templo, levante sua mão, por favor. A irmã Madalena, quem quiser comprar, já procura a irmã Madalena. A irmã Sandra, o Vitor, a Meire, já estão ali. Procurem, eu estou fazendo um apelo. Compre R$20. Amém? Não gostei do amém, não. Amém? Agora eu gostei. Amém. Aproveita, em vez de você fazer um almoço domingo, você leva a galinhada, almoça e ainda ajuda a congregação no trabalho lá. Tá ok? Meus amados, vamos colocar de pé para a gente poder encerrar esse momento, agradecendo ao Senhor, né, por esse período maravilhoso da palavra do nosso Deus. Vocês têm percebido que está dando uma piscadinha nas lâmpadas, né? Que o ar está um pouquinho fraco. É só para lembrar os nossos irmãos que nós temos que fazer uma grande reforma, instalando um transformador aqui na igreja. Hoje de manhã a energia caiu por conta disso. Enquanto a gente não fizer, a gente vai ter dificuldade com algumas coisas assim. E vamos ter que ter limitação de ligar instrumentos e equipamentos, né? Até que a gente possa colocar. Porque a nossa demanda está maior do que a rede oferece. Então não se assuste quando você vê a luz ficando assim, ficando um pouco mais fraca, ou ver o ar um pouquinho mais lento. Peço que você tenha paciência, porque nós estamos no projeto aí para poder fazer essa troca que é necessária. Okay? Por isso também nós não podemos colocar mais ar para aumentar o conforto dos irmãos aqui até fazer essa troca. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado pela tua palavra e obrigado por este culto que a ti oferecemos. Que o Senhor nos conduza para os nossos lares e nos dê uma semana abençoada para a tua glória e para a tua honra. Também permita, ó Deus, que esse mover, essa campanha promovida ali pela EBD possa, de fato, trazer bons resultados para o investimento naquela congregação. Há muito o que ser feito ali, e eu sei, ó Pai, que nós podemos ajudar, tanto atuando, fazendo como os irmãos têm feito, como também orando como os irmãos têm feito, e principalmente contribuindo. Então, que o Senhor nos abençoe neste mover para a glória e honra do teu nome. Mas eu quero também, antes de encerrar, apresentar novamente o povo do Rio Grande do Sul. Nesse dia de hoje, Pai, as chuvas novamente se intensificam e os riscos aumentam em muitas cidades. Locais onde a água baixaram já começaram a subir novamente. E as pessoas que achavam que estariam retornando à vida normal não retornaram. E muitos ainda estão desaparecidos e há milhares de pessoas desabrigadas. Eles têm necessidade de água, de alimento, de abrigo, de segurança. A população tem se mobilizado,
mas há muito o que fazer. E nós, como igreja, intercedemos ao Senhor. Levantamos a nossa oferta, enviamos para aquele local, para a igreja que ali está, mas pedimos ao Senhor que abençoe e nos permita contribuir mais para a glória e honra do Teu nome. E que o Senhor visite a cada coração que se encontra, ó Deus, naquele local abatido, contrito, e que esse momento de dor sirva também para a proclamação do Teu Evangelho, para encontrar no Senhor o refúgio verdadeiro e a segurança tão necessária. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, as ternas e insondáveis consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Após a oração silenciosa, nós estamos encerrados. Não saia até que eu chegue à porta. Eu quero pegar na sua mão. Deus abençoe a todos, queridos. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no profeta Jonas, capítulo de número 2. Faremos leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Profeta Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Jonas 2, 1 a 10. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos respondem com a leitura dos números pares. Todo este capítulo, todos os 10 versículos. Está fazendo, se você não está com a Bíblia na mão ou se você não tem uma Bíblia na tradução revista e atualizada, você pode acompanhar no slide o texto que está sendo projetado. Vamos lá? Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos terrores se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura na minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desvalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, quão poderoso Tu és, digno de honra, glória e de adoração. E eis que estamos diante da Tua palavra viva, tão eficaz e tão poderosa. Fala, Senhor, aos nossos corações, nos instrua, traga a lição para nós nesta noite, para a Tua glória e honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos, durante esses dias, visto, aprendido, estudado o livro de Jonas. E nós percebemos que a história de Jonas não fala do personagem Jonas em si, mas ele usa o personagem Jonas para revelar um Deus que se encontra por trás,
e revelar a misericórdia deste Deus sobre a vida de Jonas e sobre a vida de todo um povo que é a cidade de Nínive. Neste capítulo específico, o menor capítulo que nós vamos encontrar aqui, em paralelo com o capítulo de número 3, apenas 10 versículos, mas é um capítulo único, em que nós temos uma única narrativa e é nos expressado uma única fala, que é a oração de Jonas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já orou hoje? Você já orou hoje? Para falar, pastor, que pergunta mais boba. Nós oramos aqui com os irmãos do louvor, oramos junto com o Emerson. O senhor acabou de orar e nós oramos com o Senhor, concordamos com a sua oração. Não faz nem um minuto que nós tivemos esse momento de oração. Mas quando eu pergunto se você orou hoje, eu não me refiro a esse tipo de oração. A minha pergunta é, você durante o dia de hoje, ou mesmo durante toda essa semana que se passou, você fechou a porta do seu quarto, entrou nesse lugar silencioso, onde buscou a face do Deus vivo, com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua sinceridade. Você abriu o seu coração diante do Senhor, confessando os seus pecados, tendo chamados pelo seu nome, procurado refletir e conhecer cada um dos seus erros, apresentando um a um diante deste Deus. E então arrependido, voltando-se para esse Deus, clamando por perdão e graça sobre a sua vida. Ou você durante essa semana teve a oportunidade de ter um momento a sós em que você espelha ou você expressa o seu coração, a sua vida. Você abre a sua alma, abre a sua dor diante de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, teu servo inútil, pecador, carente da tua graça e da tua misericórdia. Uma coisa que nós sabemos é que a oração, ela faz parte da vida do cristão. É o meio pelo qual o Senhor escolheu para que nós nos acheguemos a Ele, elevando as nossas vozes, o nosso pensamento, as nossas queixas, as nossas alegrias. É a maneira que nós temos para encontrá-lo. Enquanto nós falamos com Ele em oração, Ele fala conosco através das suas sagradas Escrituras. É a maneira que nós temos de comunicação com o Senhor. Mas, muitas vezes, nós nos portamos na oração como qualquer outro religioso de qualquer outra religião. E essa oração, que deveria de ser algo vivo, impactante, transformador, ela passa a ser simplesmente uma prece, uma repetição de palavras inúteis em nossos lábios, que saem das nossas bocas, mas não saem do nosso coração. Por vezes, estamos tão agitados e corridos com o nosso dia a dia, que ainda que a gente venha a quedar-se de joelho diante da oração, diante deste Deus, enquanto as palavras saem, nós não refletimos sobre ela, porque a nossa mente está sobrecarregada com um monte de outros pensamentos. Quantas vezes nós não estamos dobrados de joelho, ou durante o almoço, agradecendo pela refeição, e aquilo não faz o menor sentido no nosso coração e na nossa alma, porque estamos acostumados a repetir estas palavras. Por vezes, quando esse pecado então está totalmente aflorado, ativo, intensificado em nossas vidas, por descarrego de consciência, nós acabamos suprimindo a oração por uma espécie de ladainha decorada. São palavras, são expressões ditas, são até declarações bíblicas, mas não são verdades nossas. São apenas palavras aprendidas e decoradas. E aí nós achamos que estamos orando, ou que temos orado ao Senhor. Veja, queridos, estamos diante do nosso herói, o profeta Jonas. A Bíblia o chama de profeta. O primeiro capítulo, o primeiro versículo diz
que Deus vai falar com este profeta. A palavra profeta significa porta-voz, aquele que fala em nome de. Então, se Jonas é o porta-voz de Deus, ele é a pessoa indicada a levar a mensagem de Deus. Ele fala em nome de Deus. Deus então fala com ele e ele transmite as suas palavras a outros. Mas durante todo o primeiro capítulo de Jonas, não há nenhuma evidência de que esse nosso herói tenha orado. Não há nenhum momento em que você vai percebê-lo colocando-se diante do Senhor e elevando as suas falas, a sua voz ao Senhor. É bem provável, sim, que ele tenha dito algumas poucas palavras, repetido algumas frases. Como judeu, ele sabia que deveria de se colocar algumas horas durante algumas partes do dia diante do Senhor, e com certeza ele deve ter cumprido esse protocolo. Ele é um judeu zeloso. Mas a verdadeira oração não é vista, não é declarada, não é apresentada aqui nesse texto. No entanto, o capítulo 2 do seu livro, é exclusivamente dedicado à oração. Onde Jonas agora, das entranhas do peixe, fala ao Senhor. Versículo de número 2 ao versículo de número 4 nos diz assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Aqui Jonas verdadeiramente ora. Ele deixa sair de dentro do seu peito a realidade daquilo que ele está vivendo. Ele começa a sua oração não com frases decoradas. Ele não começa a sua oração com frases bonitas. Ele não começa elogiando e engrandecendo o Senhor. Ele não diz, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ó meu amado Senhor. Ele não se refere a Deus de qualquer forma. Ele chega diante do Senhor e rasga o seu peito. As palavras dele é, lançado estou diante dos teus olhos. Porventura, tornarei a ver o teu santo templo. A minha angústia, na minha angústia, clamei ao Senhor. Meus queridos, o que nós podemos aprender com esta oração de Jonas? E principalmente, o que nós podemos aprender sobre o local onde Jonas se encontra? Eu queria que nesta noite nós olhássemos para este texto na intenção de aprender do valor da oração sobre nossas vidas, o significado da oração sobre nossas vidas e perceber que o Senhor está atento a cada um de nós. Primeiramente, nós vamos aprender aqui quando nós olhamos para este texto, porque este texto ele fala de uma angústia, ele fala de um sofrimento, ele fala de dor. E nós vamos perceber que quando nós chegamos a este local, quando nós estamos aterrados, quando nos encontramos totalmente desprovidos de esperança, nós podemos e devemos clamar ao Senhor, porque Ele de fato nos ouvirá. Nós sabemos que Deus ouviu a oração de Jonas, quando o versículo de número 10 diz que o peixe o vomitou na praia. Ali naquele local, nesta angústia, nesse local de dor, Deus ouve o clamor de Jonas. Então nós podemos ter a certeza de que não importa onde estivermos, não importa o estado em que nós nos encontremos, se nós elevarmos a Deus a nossa voz, nós seremos ouvidos. Nós podemos aprender também que mesmo no momento de castigo, no momento em que você sente o peso do pecado sobre a sua vida e a mão da justiça de Deus sobre você, ainda assim você pode elevar a sua voz ao Senhor e pode orar, porque Ele irá ouvi-lo. Quando estiver no mais profundo do abismo, ainda assim você pode clamar e Ele então o ouvirá. Seja qual for a circunstância atual,
você tem a liberdade de chegar-se diante deste Deus e clamar a Ele, sempre que você achar necessário, sempre que você precisar de ajuda. O escritor de Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 16, ele expressa essa realidade dizendo: então, portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno. Nós podemos adentrar ao trono da graça e encontrar essa graça, e encontrar esse socorro, independente das circunstâncias e das condições que nós estamos. Mas a oração de Jonas tem muito a nos ensinar. Nas palavras direcionadas pelo profeta, há lições sobre as quais eu e você precisamos de entender da oração. Olhando o contexto da oração, a situação de Jonas, nós aprendemos que não importa onde nós estivermos, Deus nos ouvirá. Não importa como nós estivermos, Deus nos ouvirá. Irá atender a nossa oração. Mas o que mais nós podemos aprender aqui? Olhe para o versículo de número 3. O versículo de número 3 vai dizer: pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Nós vamos aprender aqui com Jonas, nós aprendemos com Jonas, que não há qualquer problema em identificar que o motor principal do nosso sofrimento, da nossa luta, da nossa angústia é o próprio Senhor. Como presbiterianos reformados, nós cremos na soberania de Deus. E nós declaramos que nada foge ao controle absoluto de Deus. E que, em última instância, a mão de Deus guia todas as coisas e direciona todas as coisas. Mas declarar isso e viver isso há uma grande diferença. Falar isso da boca para fora e experimentar isso na vida é uma grande diferença. Observe a forma como Jonas coloca: pois me lançastes no profundo, no coração do mar. Jonas está declarando que é Deus quem o lança a este mar. Apesar de que são os marinheiros quem o faz, na verdade ele está dizendo que este feito realizado tem a mão de Deus por trás de tudo isso. Não era o oceano como algo inanimado, tampouco alguém personificado. Aquilo que estava ameaçando a vida dele, aquelas ondas e aquela ressaca eram direcionadas de Deus para o engoli-lo. E ele reconhece: Deus mandou isso sobre a minha vida. Jonas, em sua oração, ele reconhece a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Todas as circunstâncias, todas as realidades estão ali debaixo da mão poderosa do Senhor. Queridos, uma pessoa ela pode desenvolver uma paranoia e ver Deus em todos os lugares, em todas as coisas, caso ela não faça isso com a fé adequada. Ela pode se enlouquecer por conta dessa direção, se ela não tiver uma orientação para com a sua fé. Todavia, nós devemos de reconhecer que Deus, de fato, está no controle de tudo e de todos e de toda a situação. Tudo no mundo está submisso a Ele. Você, então, nunca ficará abandonado neste mundo, diante das contingências irracionais. Você nunca será apanhado pelo caos, porque o caos existe entre nós, mas não nos decretos e na direção do Senhor. Você nunca será apanhado pelo acaso, porque o acaso não existe diante da determinação do Senhor. Tudo está sob o seu controle e permanecerá sob a sua superintendência, sob o seu cuidado deste Deus que está acima dos céus e da terra. O que isso tem a nos ensinar? Observe que o que Jonas está querendo dizer é exatamente isso. Senhor, eu reconheço que a sua mão me tem guiado e me direcionado. Eu reconheço que o Senhor está no controle de tudo. E ainda que sejam consequências das minhas más escolhas, ainda que sejam consequências do meu pecado, não deixa de estar então sob o seu comando, propósito e direção.
Então a única coisa que me resta é me voltar em sua direção e clamar pelo Senhor, porque está sob o teu controle. Se nós fôssemos olhar do ponto de vista humano, nós iríamos dizer que Jonas está sofrendo as consequências dos seus atos. Deus havia, de fato, escolhido que ele fosse pregar a Nínive. Ele escolhe, ou determinado que ele fosse pregar a Nínive, e ele escolhe fugir da presença de Deus. Cada passo que Jonas dá, o leva em direção a este abismo. O leva em direção a este abismo. Quando Jonas chega no barco, quando ele deita no barco, quando ele dorme naquele local, e a tempestade assola, vem o chefe do navio acudir e dizer: clama ao Senhor teu Deus. Mas nós não vemos Jonas clamar ao Senhor teu Deus. Jonas não diz uma palavra ao Senhor. Quando se lança a sorte e descobre que a culpa é de Jonas, a palavra de Jonas para o marinheiro é: me lança no mar. Então os marinheiros ainda tentam poupar a vida de Jonas, fazendo algumas coisas, e quando percebem que não tem, os marinheiros pagãos é que oram ao Senhor e dizem: Senhor, perdoa pelo ato que nós vamos fazer, mas nós não temos outra alternativa. O seu próprio profeta falou, e joga ele no barco. Então Jonas é engolido pelo peixe. Todos os atos estão determinados, direcionados, orientados. Cada consequência é em resposta a uma atitude que Jonas toma. Nós podemos ver isso claramente descrito. É ele quem desce a Jope, é ele quem toma o barco. É ele quem pede para julgá-lo no rio, no mar. Tudo está direcionado, mas Jonas diz: Senhor, tudo isso está sob o seu controle. Tudo isso está sob o seu controle. Nada fugiu do seu controle, nada fugiu da tua mão. E ainda que eu tenha feito escolhas erradas, e ainda que eu tenha tomado atitudes erradas, e ainda que eu tenha que caminhado em ti em pecado, ainda que eu tenha ido em sua direção ou contra a sua direção, ainda que os meus atos sejam atos de rebeldia, não importa. Não consegui fugir das tuas mãos. O Senhor tem o controle sobre tudo. Então a única direção a ir é em direção ao Senhor. É reconhecer que a tua mão tem guiado todas as coisas, é reconhecer que o Senhor tem direcionado tudo e que de uma forma abrangente o Senhor tem abraçado a minha vida, de modo com que eu não consigo fugir dos teus desígnios. E até aqui, na minha desobediência, é o Senhor quem tem me guiado, é o Senhor quem tem direcionado todas as coisas. O que isso significa para nós, querido? Isso significa que não há como você fugir da presença de Deus. E não há como você fugir da direção de Deus, ainda que você queira. Isso significa que não há nada que Deus não possa controlar ou direcionar, ainda que você não queira. Mas isso significa que você também está sob a proteção e o cuidado de Deus. Que no propósito que Ele tem para a sua vida, Ele irá direcionar para que no final você cumpra o propósito sobre a sua vida. Ele é soberano sobre tudo. Então a sua oração, ela deve de expressar esta realidade. Ao se colocar diante do Senhor, ao se curvar diante do Senhor, ao falar a este Deus, você deve de reconhecer que você jamais poderá fugir da determinação deste Deus, do propósito de Deus para com a sua vida, e que você deve se submeter ao seu controle. O que me resta, Senhor? Só me resta voltar em tua direção, clamar ao Senhor. Mas há uma segunda lição que podemos aprender também aqui nesta oração. A parte A do versículo de número 4 diz: então disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas reconhece que a mão de Deus está em toda essa direção. Ele tentou fugir e não conseguiu. Por mais longe que ele fosse, o braço de Deus o alcançou para que ele viesse a cumprir o propósito. Mas a intenção dele é fugir. Jonas reconheceu agora, então, que ele está num perigo grave. Que ele está numa condição extremamente perigosa. Ele não estava simplesmente passando por uma calamidade física. A sua alma havia rejeitado o próprio Senhor.
As atitudes de Jonas, olha que coisa impressionante. Ele é o porta-voz de Deus. Deus falou diretamente a ele, pela segunda, ou terceira, ou quarta vez. Porque o capítulo 1 diz, veio a Jonas a palavra do Senhor mais uma vez. Então Deus já tinha falado com ele. Era uma pessoa íntima do Senhor. Era uma pessoa que estava diante de Deus. Mas este homem, quando essa palavra vem a ele, na sua obstinação, no seu pecado, na sua irracionalidade, porque o pecado nos deixa irracional. Ao ouvir o seu coração e não ouvir a palavra de Deus, ao ouvir os seus sentimentos e não ouvir a palavra de Deus, ele se lança ao perigo. Ele rejeita a vontade de Deus e ele toma decisões insanas. Ele toma decisões insanas. Ele pede para ser lançado no mar. O que era mais fácil, irmãos? Jonas ali naquele barco, no meio daquela tempestade, ali cair de joelhos, erguer o braço e falar, Senhor, acode-nos, tem misericórdia. Ou pedir para ser lançado no mar. Quão insano é isso? Na intenção de não se voltar para Deus, na intenção de não se ajoelhar diante do Senhor, na intenção de não se humilhar diante do Senhor, ele prefere estar sendo lançado no mar, colhendo a morte, e a morte chega sobre ele. As decisões que ele faz, tente imaginar o pavor que é você ser lançado do covés de um navio, no meio de ondas agitadas, no meio de uma tempestade em alto mar. Você já teve a oportunidade de pegar um navio em alto mar? Eu nunca tive a oportunidade de pegar um navio em alto mar. Se você foi para as costas brasileiras, para as praias, e você pegou uma escuna, ou pegou um barco, ou pegou mesmo um ferbote atravessando algum local, você não andou ainda em mar aberto. Você não sabe o que é o mar aberto. Você pegar o mar aberto, você tem que pegar um transatlântico e atravessar o oceano. Aí você vai saber o que é mar aberto. Mas se você teve a experiência de pegar uma escuna, de pegar um barco, atravessar uma baía num ferbote, e você se vê rodeado de água e a praia a alguns quilômetros de distância, se você parar para pensar, você se arrepia. Nessas últimas férias que eu estive lá em Angra, meu filho está morando em Angra, e nos passeios que a gente foi para Ilha Grande. Ela fica a alguns quilômetros de Angra. Então você pega uma escuna, que dá aí na faixa de 150 a 160 passageiros, e você atravessa essa Ilha Grande. Durante um bom período, a escuna ela vai margeando, colando ali ao lado das montanhas e da costa, até que ela chega a um local de menor distância para atravessar. E então você pega a parte de a travessia. O primeiro lugar que nós paramos para poder ver é um local chamado Lagoa Azul. Não é uma lagoa, é o mar mesmo, só que tem, como Angra tem várias ilhas, existe uma costa de ilhas, algumas pedras, alguns corais, alguns rochedos, e aí dá a impressão de que você está numa ilha, numa lagoa, por conta da formação rochosa. E aí é surpreendente, porque quando você chega lá, tem uns peixinhos que nadam junto com o pessoal. E você olha e fala, não, eu consigo ver o fundo. Mas aí você é alertado pelo comandante do navio. Olha, se você não sabe nadar, não pule, porque a parte mais rasa aqui tem 6 metros de profundidade. Então você use um colete ou use um macarrão para que você possa boiar, porque se você mergulhar, a parte mais rasa tem 6 metros. E você fala, mas eu estou vendo o fundo. Aí você para pensar e fala assim, ok, eu cheguei nessa parte, que é a parte rasa dessa lagoa, que tem 6 metros de profundidade. Então, por curiosidade, eu perguntei ao comandante, aqui tem 6 metros, mas nós atravessamos de lá para cá e pegamos uma parte de mar mais aberto. Quantos metros de profundidade? Porque é tudo azulzinho, a gente não consegue ver o fundo. Ele falou, aí depende. 100, 150, 200 metros de profundidade. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar. E aí eu falei, o que eu estou fazendo nesse barco? Já pensou se acontece alguma coisa?
E nós não estávamos em mar aberto, porque a gente estava do lado da costa, lado na área atrás, nas costas da Ilha Grande. O mar aberto está na frente da Ilha Grande. 200 metros de profundidade? 100 metros de profundidade? Quantos metros precisa para que você se afogue? Quanto você consegue nadar até encostar a praia? Então imagine agora Jonas. O mar não está calmo, o céu não está azul. Há ventos tempestuosos batendo, o barco está para ir a pique, está para afundar. As mercadorias já foram lançadas no mar. Os marinheiros estão amarrando tudo o que pode. Já baixaram as velas. E o mar continua agitado, ondas enormes que cobrem o mar. Já viu aquelas cenas de filme? Aquelas ondas enormes que vêm. Quem sabe 200, 300, 1000 metros de profundidade, não interessa. O fato é que o mar está revolto e a tempestade impede de enxergar a margem, a praia, a qual eles querem chegar. E Jonas então é lançado neste mar. Por melhor que ele soubesse a nadar, por mais que ele pudesse ter a destreza de nadar, o mar é agitado demais, então ele é engolido pelas ondas. Ele é levado pelas ondas, ele toma os caldos ali na onda, rola no meio das ondas, ele afunda, e ele tenta, e ele vai, e ele tenta, até que ele começa a perceber que as forças lhe faltam. E vagarosamente ele começa a afundar no mar. Quem sabe engolindo água. Mas ele perde a vontade de lutar diante daquilo ali, porque a força física dele é insuficiente diante do mar agitado. Câimbras vêm diante dele, de forma que a mente dele fica mais lenta. Ele vai perdendo a sua consciência na imensidão daquele mar, na vastidão daquele mar. E então ele acorda, local apertado, quem sabe asfixiado, úmido, sendo movimentado, tudo escuro, sem discernir onde ele estava e o que estava acontecendo. E a sensação que ele tem é de que está descendo. Ele não sabe, não há uma escotilha para ele ver para o lado de fora. Ele não sabe em que direção ele está indo, ele não sabe em que condição ele está indo, mas ele consegue perceber que ele está baixando, que ele está descendo ainda mais. Sabe quando você entra no elevador, está tudo fechado e você percebe que o elevador está descendo porque você sente faltar pé. Você sente que os seus pés começam a faltar apoio. Ou quando você está no avião e você percebe que há uma pressão, que você está descendo. Então é a mesma situação, só que ele não tem controle de nada, não há ninguém controlando, ele não sabe onde ele está. E é completamente escuro e asfixiado diante daquela realidade. Consegue entender a situação que Jonas se encontra. Ele pediu para ser lançado para o mar. Ele pediu para fugir da presença de Deus. Ele correu para longe de Deus. E Deus então atende o seu desejo. Ele é lançado da presença dos homens. Ele é lançado da presença da vida. Ele é lançado ao mais imenso e profundo abismo. Vai ao local mais distante, habitando a escuridão exterior. Jonas quis fugir dessa presença, e neste momento ele estava vivendo uma pequena porção do que é estar longe de Deus. Ele está vivendo uma pequena porção disso. O seu desejo está sendo concretizado. Então Jonas, querido, ele tem a consciência de sua real condição, de sua real situação. E ele fala: Senhor, eu fui um insano. Eu fui um louco. Ah, como eu fui tolo, Senhor. Querer fugir do Senhor. Não. Eu não estou pronto para estar longe do Senhor desta forma. Eu não estou pronto para longe desta vida desta forma. Então ele clama ao Senhor. Jonas reconhece a sua situação. Ah, querido, muitas vezes nós, numa oração, nos achegamos a Deus cheio de mentiras, escondendo a nossa condição reprovável, querendo esconder o nosso pecado, como se isso fosse possível.
como se fosse possível ocultar de Deus a nossa condição. E ainda nós esperamos que Deus nos ouça. Ele não vai ouvir. Deus não habita em outro lugar que não seja a santidade extrema. Deus não habita em outro lugar que não seja a verdade extrema. E é preciso então se achegar diante deste Deus com essa verdade. Você simplesmente não pode esconder nada do Senhor. Esta realidade é expressa no Salmo 139, quando no versículo 7 o salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não há como se ausentar. Não há como fugir. No início deste salmo, nós encontramos de forma explícita nos versículos de 1 e 2: Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe penetra os meus pensamentos. Você precisa saber que aonde você se encontra, você precisa ser sincero. Você precisa de reconhecer do seu estado, da sua situação. Você precisa de tomar ciência do que você está enfrentando. Você deve de observar que talvez o pecado esteja trazendo para você uma ignorância muito grande, esteja vedando os seus olhos. Talvez você esteja vivendo numa insanidade, achando que está caminhando de forma correta, mas você está a passos largos indo para longe do Senhor. O que Jonas faz? Ele toma consciência da sua situação. Ele reconhece ter sido banido da presença de Deus. Ele reconhece que agora ele está num local escuro, que agora ele está perdido, que agora ele está só. Não há ninguém ao seu derredor. Talvez a quilômetros de distância, talvez a quilômetros de profundidade. Não há ninguém que o alcance, não há uma mão que se estenda, não há uma pessoa que se condoa. Não há ninguém que o veja. Aqueles marinheiros, o barco já foi. Eles lançaram Jonas no mar e para eles Jonas morreu. Os amigos de Jonas, os parentes de Jonas, perceberam que Jonas fugiu e não tem notícia dele, não sabe nada dele. Ninguém intercede por Jonas. Ninguém é por Jonas. Ninguém lembra de Jonas. Jonas está morto. E nessa condição de afastamento de tudo e de todos, ele se volta para o lugar mais santo, para a presença de Deus. Ele se volta. Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. Queridos, Jonas está com saudade da casa de Deus, do local de adoração. Jonas está com saudade do sacrifício. Jonas está com saudade da oração. Jonas está com saudade da presença de Deus ali, das pessoas. A ideia de templo para Jonas é a presença permanente de Deus com ele. Jonas está vivendo no contexto do Antigo Testamento, em que Jerusalém tem o trono, onde Deus se assenta e comanda todas as coisas. Aquela casa que é local de oração para todas as nações. Aquela casa que é o local de encontro com Deus. E Jonas diz: será que eu terei ainda a oportunidade de me encontrar contigo, Senhor? Mas Jonas está sendo muito ousado, você não acha? Há uma grande ousadia em Jonas. Será que ele não era capaz de perceber que era totalmente indigno de se aproximar do Santo Senhor? O julgamento de Deus estava sobre sua vida. A mão de Deus pesava sobre ele. E Jonas, em vez de voltar-se para dentro de si, Jonas se volta para o Senhor. Como pode? Não deveria de fazer uma introspectiva, uma avaliação, tentar mudar a atitude, mudar os pensamentos, mudar a forma, mudar o jeito de agir? Será que ele não deveria de tentar buscar alguma coisa que pudesse fazer com que ele alçasse a presença do Senhor? Então eis aqui mais uma lição que aprendemos com a oração de Jonas. Por ser um servo pecador, egoísta, sem amor e desobediente, mesmo sendo assim, ele tem a ousadia de se aproximar
deste Deus a quem ele próprio ofendeu. Ele tem a coragem de se chegar diante deste Deus, porque ele sabe que o Deus que ele ofendeu é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus de amor. Então ele tem a coragem e a ousadia de se aproximar diante do Senhor, porque ele sabe que o único que pode vir ao seu encontro, o único que pode se compadecer da sua dor, o único que pode reconhecer o seu arrependimento, o único que pode ver a situação em que ele se encontra e ali direcionar-se para ele é o próprio Senhor. Nenhum outro agiria com tanta misericórdia, nenhum outro derramaria tamanha graça, nenhum outro amaria tanto assim. Aliás, a Bíblia diz: quer saber do quanto Deus te ama? Deus te ama de tal forma que o Filho dele morreu por você, não merecendo a sua morte. Jonas está experimentando isso, ele sabe quem é o Deus que ele serve e quão misericordioso ele é. Então, querido, com ousadia ele entra à presença de Deus, ele adentra a presença do Senhor, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para com a sua vida. Então, quando você estiver sofrendo diante de Deus, por conta das suas falhas, das suas más escolhas, dos seus erros, dos seus atos, você pode se achegar ao Deus da misericórdia e clamar graça sobre a sua vida. Você pode pedir a Ele que venha sobre você, porque lá você encontrará a acolhida, porque lá você encontrará a graça, porque lá você encontrará a misericórdia do Senhor. Veja, você não deve fechar-se no seu desespero. Você não deve fechar-se na sua vida particular. Mas você deve se voltar para o alto, para o soberano, para o Senhor, para pedir benefícios reais a este que com soberana graça derrama a sua misericórdia. Quando nós observamos a forma como Deus tratou Jonas, sem dúvida nós podemos ter esperança em nossas vidas. Sem dúvida nós podemos esperar o cuidado do Senhor. Nós podemos olhar e saber que Deus é gracioso e é misericordioso. E a palavra do Senhor garante que ninguém que venha a Ele será jamais lançado fora. Ninguém que com o coração compungido, arrependido, se curve diante do Senhor, receberá dele um não. Não importa o estado, a condição, a situação, não importa a realidade que esteja vivendo. Como o soberano Deus que é, tudo está sob o seu controle. A sua vida não saiu do controle dele. A dificuldade que você está passando não está além da possibilidade dele e da ação dele. E diante desta seu poder e da sua majestade, você pode se achegar diante deste Deus. Mesmo diante de um abismo profundo, mesmo sendo rejeitado pelos homens, mesmo sendo esquecido pela família, mesmo não sendo visto por ninguém, você pode se achegar a Ele e Ele te virá. Não importa o quão escuro esteja o seu dia, não importa o quão profundo seja a sua dor, não importa enquanto trancado esteja o seu quarto, Deus o ouvirá. E virá até você. E derramará a sua graça e a sua misericórdia. E mudará a sua história. Você deve olhar para o local santo. Para a presença deste Deus. Talvez, querido, como Jonas, por várias vezes você teve a oportunidade de retornar ao Senhor. E não retornou. Mas ainda não é tarde. Ainda há possibilidade. Muitos dos historiadores, muitos dos estudiosos da palavra, ele vai dizer que Jonas morreu no ventre do peixe. Porque esse texto está associado à fala em que Jesus diz que ele morre e é sepultado ao terceiro dia. Mas também pela forma como a oração é feita, a forma como a oração é descrita. Ele vai dizer: pois me lançastes no profundo, no coração dos mares,
e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Então ele disse: estou lançado diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, as águas se enrolaram sobre a cabeça. Desci aos fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre. Contudo, fizeste-me subir da sepultura à minha vida. Preste atenção numa coisa. A oração que Jonas faz aqui não é a oração de dentro do peixe. É a oração de fora do peixe, reconhecendo que ele esteve lá dentro. Ele começa: na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele está relatando o que fez. Sabe, naquele momento em que eu estava com angústia, eu clamei ao Senhor. E o que eu falei? Tudo isso. É interessante observar esse detalhe. Da sepultura fizeste subir a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando de mim desvalecia a alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração a Ti no Teu santo templo. Ainda que seja morto, no propósito de Deus, renascerá para a glória do Senhor. O rebelde, que é profeta, o rebelde, que é servo de Deus, o pecador, que tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus, foge diante do Senhor, foge da presença de Deus, para ressurgir em obediência ao Senhor. Que Deus possa trabalhar em seu coração, em sua vida, querido. Que você possa perceber pela fé que o sacrifício de Cristo é suficiente para que você se achegue a Deus e tenha uma nova vida. O templo a qual ele fala em Jerusalém não é o templo que está na cidade de Jerusalém. Ele não é esta a realidade, não existe mais. Mas o templo que ele fala agora se volta para o templo celestial, para a presença do próprio Senhor. Por incrível que pareça, o templo físico a qual Jonas ora é mais próximo do que o templo a qual nós adentramos. Porque nós adentramos na eternidade, na presença do Deus Santo, através da mediação de Cristo Jesus. Aonde o Espírito Santo traduz as palavras que nós não sabemos falar, para que Deus possa ouvir. Em Apocalipse, capítulo de número 8, diz que as orações dos servos sobem até o trono de Deus, até o altar do Senhor. E ali o Senhor pega com seu incensário cada uma das orações e retorna ao céu, à terra com fogo, relâmpagos e trovões. Nós levamos a voz a um local muito mais santo do que a percepção de Jonas, mas tão santo quanto a realidade de Jonas. E somos ouvidos, somos vistos, e somos atendidos, porque o Deus que buscamos é um Deus de misericórdia e de graça. E nesta noite, você possa fazer como Jonas. Não importa a situação ou local onde você se encontra. Se você está no quarto fechado da depressão, você pode levar a voz a Jonas. Se você está no abismo do pecado, você pode elevar a sua voz a Jonas. Se você está no pântano do desespero, você pode elevar a sua voz a Jonas. Se você está na encosta da ansiedade, você pode levar a sua voz, assim como Jonas. E falando ao Senhor,
ouvir a resposta e a direção dele, porque tudo está sob a sua poderosa mão e ele tem tudo diante de si, no controle absoluto. Absoluto.